E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô gravando esse vídeo que eu tô com a ideia de fabricar um para-choque para Ranger, que o para-choque antigo dela quebrou. Vou mostrar aqui pra vocês. O antigo para-choque dela, né, que aqui quebrou, que tava já podre de ferrugem, tava bem velho. Tá até ali embaixo ele, ó, abandonado. Quebrou quando fui rebocar a Ranger, que eu atolei ela numa duna. Tem até umas fotos aí, vou botar pra vocês. E mesmo assim adaptei a placa de novo aqui, né, com a luz de placa para não tomar uma multa. Botei ela a funcionar de novo, só tá sem o para-choque. E eu tô com a ideia de fazer um para-choque de tubos de ferro. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pensei em usar esses tubos aqui que eu já tenho, ó. Esse material que eu tenho guardado. Esse aqui de 2 polegadas e esse outro aqui de 1,5 polegadas. Só que eu não tenho a dobradeira de tubos. Então eu pensei em fazer só com cortes e soldas, sem dobrar o tubo. Eu já comecei a fabricar um molde aqui, eu vou botar ali pra vocês. Isso aqui eu recortei de um restinho que eu tinha de compensado naval, mas pra já dar uma ideia de como vai ficar. Bom, mais ou menos aqui assim que vai ficar, ó. Não sei se já dá pra entender. No caso, por aqui seria aquele tubo mais grosso, de 2 polegadas. E esses outros tubos menores de 1,5, vai vir um aqui por baixo e o outro aqui por trás. Fiz esse molde aqui para ver com mais ou menos os ângulos que eu queria os tubos e ver se a ideia ia dar certo. E eu pensei em fazer o para-choque vindo só até aqui, ó, onde termina esse recorte aqui, onde vai o para-choque encaixado. Não fazer cobrindo para cá, porque vai começar a ficar muito complicado cobrir isso aqui. Eu pensei em fazer ele retinho assim, ó, terminando ali onde termina o vão. E essa aí é a ideia. Se vocês estão vendo esse vídeo aí, é que deu certo. Acompanhem aí até o final. É tudo só uma ideia, né? Tô partindo do nada aqui, vendo como dá, usando o material que eu tenho e usando a criatividade. E é isso aí, pessoal. Um dia eu ainda vou fazer uma dobradeira de tubo, mas enquanto não tem a dobradeira, eu vou tentar fazer sem. Aí são as primeiras peças que eu tirei usando aquele sistema de moldes ali que eu mostrei. Ficou super bom. E o design agradou bastante. Vou seguir com esse design, acho que vai ficar super top. Daí vou ir pensando aí como eu vou fabricar as próximas peças e dou o procedimento aí no vídeo. É nóis, gurizada. Aí, pessoal, fiz esse outro molde aqui, ó, para ser aquele tubo que vai ali por dentro. Vou tentar mostrar mais ou menos como é que vai ficar. Aqui, ó. Daí eu prefiro fazer assim com as peças de madeira, que eu consigo tirar ela aqui e pegar certinho, ó, o tamanho das peças que eu vou precisar. Daí eu só vou copiando daqui, passando a medida para esse tubo e vou recortando ele e soldando. Já cortei as peças e assim que eu tô fazendo pra soldar, ó, botei elas bem em cima do desenho que eu tinha feito e botei esses pesos de academia em cima, ó, pra manter tudo no lugar, enquanto eu vou ponteando as soldas aqui e ali. E já cortei elas certinho, ó, tem que dar só um acabamento aqui no comprimento pra ficar bem certinho, o ângulo ficou um pouquinho fora, mas desses outros aqui ficou bom. E daí vou soldar ela aqui, vou segurar ela aqui pra ver como fica. E depois vou fabricar essas peças que vem aqui do lado, ó, que vai ser isso aqui.
pessoal, terminei de recortar aquela peça ali que eu mostrei pra vocês no vídeo. E ela ia supostamente só ficar aqui, vai ter o outro tubo redondo saindo daqui de baixo, né, indo pra lá. Mas eu achei a chapa ficou muito fina, não ficou muito bonito. Daí eu tô pensando em botar isso aqui, ó, uma barra chata que eu comecei já a curvar pra ficar na medida. E ela vai mais ou menos assim, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Mas claro, eu vou terminar de curvar ela por todo ao redor da peça. Mas ficaria assim, ó. Achei que ficou bem mais bonito. E é isso aí, pessoal. Amanhã continua. Aí, pessoal, mais um progresso. Soldei essas duas chapas que vão nas pontas. Só ponteei elas, porque se não tiver bem como eu quiser, depois eu posso mudá-las de lugar. E o próximo passo vai ser fazer de madeira o molde desse tubo redondo que vai vir aqui por baixo, ó. E vou fazer igual eu fiz nos outros. Vou fazer um molde de madeira, vou ajeitar os ângulos igual eu quero e vou replicar as peças para os tubos de ferro. E é isso aí, é um processo repetitivo, né? Vou fazendo peça por peça e vou atualizando aí vocês. Aqui já dá para ter uma ideia como é que vai ficar com o acabamento aqui que eu bolei essa ideia de fazer, ó. No outro lado eu não comecei ainda, mas isso eu vou deixar para depois. Vai ser a última parte que eu vou fazer. Aí, pessoal, dei uma improvisada para fixar ali o último molde que eu fiz, para dar uma olhada como vai ficar. Vou dar só um ajuste nele e já tá pronto para fabricar essa peça com os tubos de ferro. Aí dá para ter uma ideia como que tá ficando. Salve, pessoal, já decidi como eu vou fazer a fixação do para-choque no chassi. Já recortei aquela barra chata, fiz esses dois furos nela e já botei esses dois parafusos e fixei a barra chata no lugar. Daí o que acontece? Saindo ali daquela barra chata, para fixar no para-choque eu vou usar esses tubos quadrados, ó. Esse aqui já tá bem na medida que eu quero. E para fazer as peças eu tô sempre usando molde de papelão, ó. Vou fazendo molde, esse é o molde da barra chata, ó. Que eu fiz onde ficavam os furos. Ali, ó. E vou replicando as peças do papelão para as peças de ferro. Essa aqui, ó, vai vir aqui. Essa outra vai vir aqui. Assim dá para ter uma ideia melhor. E esse vai aqui, ó. Acho que vai ficar super reforçado. E vou replicar o mesmo lá pro outro lado. E nesse tubo aqui na diagonal, aqui, ó, vai ser onde vai ser o engate para rebocar a Ranger. Que daí vai ter um engate para a manilha virar aqui, ó. Vou recortar aqui, fazer uma parte redonda aqui para poder passar o parafuso da manilha e ela vai ser conectada aqui. Vai ser a mesma coisa dos dois lados, então vai ter dois engates de reboque na Ranger. E é isso aí, pessoal. Por cima vai ficar assim, ó. Ficou bem top, ó, bem discreto. E é isso aí. Vou ir soldando e conforme for
tomando forma a coisa, eu volto aí atualizar vocês. E aí, pessoal, pega a visão. Travei bem o para-choque, ó, botei esses calços de madeira aqui, ó, dos dois lados, entrou com pressão aqui. E aqui, ó, as mesmas medidas para os dois lados, para ficar bem parelho a folga entre o para-choque e o para-lama. E aqui em cima também, ó, botei a altura desse tubo mais papelão. E aqui a mesma coisa, por mais que não pareça preciso, fica super preciso fazer assim. Travei bem o para-choque daí, aonde ele tem que ficar. E tô vindo desde aquela barra chata que eu mostrei antes, ó, com os furos e parafusos, tô vindo construindo a estrutura que vai fixar o para-choque. Então já fixei aquele tubo ali, ó, com o sargento e vou começar a soldar. Esse outro já botei no lugar, também vou soldar e fiz o mesmo do outro lado. Pessoal, mais uma atualização para vocês. Fiz esses dois tubos aqui que vão ajudar a dar reforço no para-choque, também vai ser da onde vai sair o suporte para prender a placa. E esses dois tubos, ao invés de usar aquele jeito que eu fiz antes com os moldes de madeira, eu fiz esses moldes de papelão, ó. Primeiro eu fiz o papelão ficar redondinho, vim aqui, ó, peguei um tubo da mesma medida, encostei no papelão, enrolei até ficar redondo, recortei aqui no final e juntei com fita, aí formou um tubo. E daí naquele tubo de papelão eu vim dando os ajustes até ficar certinho, ó, pra dar um encaixe. Daí o que eu faço? Pego esse aqui que tá redondo, ó, escorrego ele pelo tubo aqui e marco com caneta aonde eu tenho que cortar e dar o acabamento. Já fiz esses dois de cima, ontem eu não gravei porque tava um chove para aqui, daí ficou muito ruim de gravar. E o próximo que eu vou fazer é esse aqui, ó. Que vai vir aqui assim, ó. Aí, ó. Que vai vir aqui e vai ter outro do outro lado igual. Aí, pra dar pra entender melhor, pessoal, aqui tá o tubo que eu vou cortar, ó. Daí eu pego o molde. Boto ele assim. E marco com a caneta. Aí, ó, é onde eu tenho que fazer o corte. Daí eu prefiro cortar um pouquinho maior e vir lixando com a lixadeira até dar o ajuste bem certinho. Aí, pessoal, mais uma atualização para vocês. Não tô gravando muito porque tô trabalhando com um pouco de pressa, que eu tô por me mudar, então a oficina toda vai sair daqui e vai para uma outra casa. Mas vou mostrar aí o que eu já fiz hoje. Cortei esses tubos aqui e ajustei os encaixes deles para dar certinho. E aqui onde é o suporte da manilha, eu fiz assim, ó. Ó, fiz um recorte naquele tubo quadrado que tinha aqui, para poder encaixar esse outro tubo redondo. Que dá bem certinho a medida do parafuso da manilha. Ó, esse é o parafuso da manilha, a manilha tá aqui. Aí, ó. E o mesmo eu fiz aqui do outro lado. E é isso aí, vou soldar isso aí no lugar, depois fazer o suporte da placa e volto aí pra mostrar pra vocês. Só progresso, gurizada. O para-choque já tá no lugar, o suporte da placa tá feito. Salve, pessoal, mais progresso por aqui. O para-choque tá pronto para pintura. Fiz o suporte da placa, aqui que vai parafusar da placa, ela vai ficar aqui. Fiz ele um pouco mais para frente para a placa não ficar muito escondida e esse tubo de cima não tapar a placa e não ter perigo aí de tomar uma multa. Terminei
os suportes para manilha. Fiz o acabamento que eu queria fazer nas bordas, com essa barra chata mais fina. E soldei por dentro para não aparecer as soldas aqui por fora. E também terminei de preencher todas as soldas. Fiz todas as soldas, antes só estava ponteado as peças no lugar. Agora eu vou limpar ele, vou dar mais uma lixadinha para tirar qualquer vestígio de ferrugem. E vou pintar com essa tinta aqui que chama preto fosco vinílico. Ele é um fundo fosfatizante, mas tu vai pintar a peça de preto mesmo, dá para deixar ela só no preto fosco vinílico. É uma tinta bem fácil de pintar, ela é bem fina, então até eu recomendo para quem está começando a pintar com compressor. E é isso aí, pessoal. Vou dar uma pressão aqui, vou pintar esse para-choque e depois volto aí mostrando ele já instalado na Ranger, tudo certinho, que amanhã eu tenho até um serviço para fazer, já tem que estar no lugar. Agora tá de noite aqui. E vou terminar aí o projeto e deixar secando durante a noite.